Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Deus nos abençoe, nos ilumine. Estamos aí iniciando mais um estudo pelo Amigos do Caminho, pedindo a Jesus que nos abençoe, nos ajude, nos estimule aí, né, nos bons estudos para que a gente possa desenvolver aí os raciocínios necessários, né? Hoje o nosso tema a gente vai falar um pouquinho sobre mediunidade, né? E dentro da mediunidade, né? Boa noite aos que chegam primeiro, né? Dentro da mediunidade, nós vamos falar um pouquinho sobre processo obsessivo, sobre a mágoa, sobre ressentimento, sobre a dificuldade do perdão e como, né, essas expressões emocionais estão associadas com a mediunidade em si. Vamos lembrar, né, que a gente sempre fala isso, mas é sempre bom ressaltar que a chave do contato mediúnico, do contato espiritual, boa noite, amigos, é o pensamento. E a gente sabe, né, que a gente está sempre vinculado mentalmente, a gente está vivendo em espírito, aonde estão, né, os nossos pensamentos, as nossas reações, aquilo que a gente sente. E dessa forma, né, muitas vezes a gente está aí com situações negativas, problemas, dificuldades. E como dizem os amigos espirituais, as maiores dores do ser humano, né, do encarnado, né, as maiores provas que a gente passa enquanto encarnado, são as questões do relacionamento, né? Não só o relacionamento homem-mulher, mas o relacionamento familiar, o relacionamento no trabalho, a convivência em geral. E a convivência é, acima de tudo, também um contato mediúnico. Enquanto nós convivemos com alguém, enquanto nós dividimos o nosso tempo, nós dividimos a nossa vida com alguém, nós estamos intimamente conectados com aquela pessoa e dessa forma nós estamos trocando o tempo todo impressões. Quando os amigos espirituais falam para a gente, né, sobre a responsabilidade diante dos compromissos afetivos, eles estão nos chamando atenção exatamente por quê? Para essas conexões que nós criamos, né, emocionalmente uns com os outros. Por isso, né, muitos dos dramas obsessivos aí das perseguições espirituais estão ligadas, né, a situações de sentimentos mal resolvidos, afetividades traídas, incompreendidas, afeto, né, que adoece. E nisso tudo está presente a mágoa. Né? A questão da mágoa ela é muito forte ainda em muitos de nós. Né? A mágoa é aquela, como diria um amigo espiritual, né? A mágoa é a manutenção do sofrimento na nossa vida. Né? O Liel fala isso pra gente. Ele fala pra gente que sofrimento é quando você mantém qualquer situação negativa que já passou e você fica revivendo aquela dor. Né? Então a mágoa é exatamente isso. Né? A mágoa é sofrer. A mágoa é estar preso dentro de determinado padrão mental, dentro de determinada situação. E essa situação, ela se torna, vamos dizer assim, um móvel da nossa vida. A gente fica preso, a gente fica lá girando em torno daquilo, né? No famoso porquê, por que me traiu, por que me enganou. Bem-vindo, Alfredo, bem-vindo a todos, né? E a gente vai notar, né, que a mágoa é um sentimento básico nos espíritos desequilibrados. Não que quem sente mágoa esteja desequilibrado, mas sim os espíritos desencarnados. Né? Quando a gente vê a história dos espíritos desencarnados, vamos ver que todos esses espíritos, principalmente os desequilibrados, né, os espíritos inferiores que a gente fala, os espíritos que estão presos ali nas ondas inferiores do pensamento, nós vamos notar que esses espíritos eles têm uma característica comum. São espíritos extremamente magoados, machucados. Né? Quando nós pegamos, por exemplo, o livro Libertação, do André Luiz, né? Nós vamos ver lá a história do Gregório, o chefe das trevas. Nós vamos ver lá que o Gregório, acima de tudo, é um espírito que carrega grandes e profundas mágoas na intimidade. E dessa forma, né, tudo aquilo que ele reage, tudo aquilo que ele faz, carrega dentro de si o reflexo da mágoa que ele cultiva. A mágoa é sim um estado espiritual de desequilíbrio. Tá? A mágoa é o que nos paralisa no tempo. Observem só. Quem participa de reunião mediúnica vai lembrar, e se não participa, nós vamos contar aqui, que muitos dos espíritos que vão, né, nas reuniões mediúnicas para serem atendidos, para a gente conversar com eles, eles estão presos a situações que às vezes passaram há séculos.
É muito comum aparecer um espírito que está preso a uma propriedade. Ah, que essa casa é minha. Ah, que esse lugar aqui era a minha fazenda. Aí você pergunta, mas meu irmão, você está aí, por quê? Quando que é isso? Ele fala, 1700 e alguma coisa. Fala assim, mas tem 200 anos, quase 300 que você está preso nisso aí. E ele fala, não, mas aqui é a minha fazenda, aqui é a minha casa, aquela é a minha mulher, aquele é meu filho, e não podem deixar de me lembrar, não podem tomar algo que é meu. Ou seja, são espíritos que estão o quê? Apegados e magoados. E nós vamos notar, né, conforme os amigos espirituais nos ensinam, que a mágoa e o apego caminham juntos. Normalmente a mágoa nasce de relações, né, sejam elas com pessoas ou com situações das quais nós não conseguimos nos libertar. E inúmeros espíritos, encarnados e desencarnados, né, passam praticamente toda a sua vida amarrados mentalmente a situações, pessoas, através da mágoa e do apego. Quando a gente fala isso, para a gente está culpando as pessoas, não é não. Né? Nós temos que entender que o apego faz parte das nossas relações. Nós, né, normalmente nos apegamos àquilo que nós gostamos. Isso é um mecanismo de defesa da gente. O apego faz com que a gente proteja, que a gente guarde, que a gente tenha atenção, que a gente tenha cuidado, que a gente valorize. Né? Dentro do nosso atual nível evolutivo, o apego ainda é uma ferramenta útil. Entretanto, quando o apego se torna desequilibrado, o que acontece com ele? Nós passamos a sofrer o medo da perda. E muitas vezes, né, o que mais destrói os espíritos encarnados, sejam eles inteligentíssimos ou muito humildes, é o medo de perder aquilo que eles conquistaram. Então, aquele que é muito rico tem medo de perder a sua riqueza. Aquele que é muito belo, né, treme diante da possibilidade da velhice, de ficar feio. Aquele que tem muita fama, né, o vaidoso, o orgulhoso, ele treme diante da possibilidade de ser esquecido, de ser deixado de lado. Então, quanto mais eu possuo alguma coisa, né, maior a chance de eu desenvolver apego enquanto aquilo. E esse apego, no dia que eu tiver que perder, porque a roda da vida gira, né, a roda da vida se movimenta, nós iremos sofrer, se nós não nos prepararmos para lidar com separação. A gente está falando de mágoa, né? E muitas vezes a mágoa está associada ao relacionamento afetivo. O Mal está falando aqui, nosso amigo, que está caindo. Tá ruim para vocês, gente? Né? A internet está caindo para alguém aí. Se tiver, dá um sinalzinho para a gente. Se tiver bem também, só para a gente saber, né, como é que a gente organiza aqui. A gente está falando um pouquinho da mágoa e da consequência espiritual da mágoa. Né? Então a mágoa, normalmente, ela nasce de uma expectativa não atendida. Ou de uma traição, né? De uma violência, ou de alguma situação que nos leve a nos decepcionar. Né? A decepção ainda é algo que nos acompanha aí na caminhada evolutiva. Deixa eu ver aqui se está melhor. Gente, se eu ligar outra internet, talvez com duas aqui ligadas, não, está tudo ligado aqui. O que acontece? Se tiver ruim, vocês falam, tá, gente? Mas o que acontece? Continuando aí sobre a mágoa. Normalmente a mágoa está ligada com apego. E a mágoa vem, né, da nossa vontade de que alguém corresponda às nossas expectativas, o que é muito normal nos relacionamentos, nas situações do cotidiano. Entretanto, muitas vezes nós nos enganamos com situações e com pessoas, porque, né, nós já falamos até disso outras vezes, nós caímos no erro da idealização. Nós caímos na armadilha, né, de achar que o meu irmão, que é aquele que me acompanha, que o meu companheiro, que a minha companheira, são seres que não podem de maneira alguma errar comigo. E aí eu jogo a expectativa daquele relacionamento lá nas alturas, e quando o ser se revela tão humano quanto eu, ou seja, tão falível quanto eu me decepciono. E aí vem aquelas situações todas, né, de sofrimento, de culpa, né, de mágoa e, em muitos casos, né, quando o espírito desencarna, das perseguições espirituais. A maioria das perseguições, das obsessões espirituais de alto nível, né, ou seja, aquelas mais difíceis, mais ferrenhas, são perseguições espirituais entre companheiros que se amaram, ou que se apaixonaram, ou que estiveram juntos. Né? Ideias de posse, ideias de controle, sentimento de traição, de vingança.
transformam muitas vezes, né, pessoas que aqui na Terra pareciam muito tranquilas, no mundo espiritual, em espíritos obsessores. E muitas vezes a gente, com a nossa conduta, a gente facilita a obsessão. Ou pior, a gente vira o obsessor de alguém. Por isso que nós estamos entrando nessa questão da mediunidade aqui. Ó. Tudo é pensamento. Tudo é mudança. A gente fala assim, mas como é que eu vou fazer para perdoar? O perdão é uma coisa tão complicada. Quando a gente fala de perdão, a gente tem que ter em mente o seguinte, perdão é para o nosso nível evolutivo. Quando a gente fala assim, perdão é para Jesus, nós estamos total e redondamente enganados, porque Jesus não perdoa ninguém. Isso aí já, um espírito superior ele não perdoa ninguém porque ninguém o ofende. Perdão é para quem ainda está na sintonia da ofensa. Nós, encarnados aqui, estamos aqui no plano físico, ainda estamos na sintonia da ofensa. Ou seja, nós nos ofendemos com as ações dos outros e nós ofendemos os outros com as nossas ações. Então, para trabalhar o perdão, para a gente trabalhar o perdão, nós temos que ser capazes de ser ofendidos. Os grandes espíritos não perdoam porque eles não se ofendem. Então eles não têm necessidade do perdão. Porque os grandes espíritos trabalham uma coisinha que nós falamos sempre, uma coisa que o Lucas sempre fala com a gente, que é o quê? Compreender. Precisamos aprender a compreender. Quando nós compreendemos, nós perdoamos. Para compreender, nós precisamos conviver. Que é tudo aquilo que quando nós estamos magoados, nós não queremos. Porque quando eu estou magoado com alguém, eu não quero ver aquela pessoa nem que ela apareça pintada de ouro na frente da gente. Eu quero que ele se lasque daqui, que ele suma. Eu tenho que falar assim, eu até te perdoo, mas não aparece nunca na minha vida. Então, assim, isso não é perdão. Tá? E quando a gente fala que o perdão é impossível para a gente, nós estamos criando travas mentais, porque o perdão, como a gente falou, é uma ferramenta evolutiva para o nosso nível espiritual. Jesus não perdoa ninguém, porque Jesus não é ofendido por ninguém. Ninguém magoa Jesus. Ninguém deixa Jesus triste. Ninguém deixa Jesus chateado. Podem ter certeza disso, porque Jesus entende muito bem a natureza humana. Quando Jesus veio à Terra, ele sabia com quem que ele ia dar. Com quem que ele ia lidar aqui na Terra, com quem ele ia conviver. Precisamos plantar o amor em nossos corações. É o amor. Diz que certa feita um apóstolo perguntou para Jesus o que é amar. Imagina perguntar para Jesus, gente. Está lá Jesus. Fala assim, mestre, o que é amar? E aí Jesus fala para ele, amar é dar. Amar é doar algo. Quero que seja feliz, não tenho mágoa, mas não quero conviver. Muitos falam assim, mas isso também não é perdão. Isso é, vamos dizer assim, o caminho para não sentir ódio. Nós temos que lidar, pelo menos assim, que os amigos espirituais falam com a gente, tudo na nossa caminhada evolutiva é uma evolução, ou seja, tem um aprimoramento. Antes, quando alguém me fazia raiva, eu ia lá e matava ele, eu ia lá dar uma porretada na cabeça dele. Depois eu evolui um pouquinho, eu parei de ir lá matar, comecei a mandar alguém ir lá matar para mim. Depois eu evolui mais um pouquinho, ao invés de eu ir lá matar, eu convencia todo mundo que ele precisava morrer. Agora, nós já estamos num passo que a gente não vai mandar matar, mas mata dentro da nossa mente. E a gente não quer ver. Vai chegar um ponto que nós vamos começar a compreender e a gente não vai ser mais ofendido. Aí o perdão vai sumir da nossa jogada. Quando a gente começar a aprender que a gente não precisa sofrer, nós vamos conseguir perdoar de verdade. Aí na hora que a gente aprender a perdoar, as coisas melhoram. Vamos lá. Quero que seja feliz, mas não tenho mágoa, mas não quero conviver. Muitos falam assim, mas isso também não é perdão. É um começo, como a gente estava falando aqui. Tive essa dúvida, preciso continuar convivendo? Olha, precisar não precisa não, porque ninguém é obrigado a nada, graças a Deus. Nós temos que ver o que nós damos conta. Tá? Mas muitas vezes, olha o que acontece. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o Liel sobre isso, e a gente estava falando de uma moça que foi fazer atendimento com a gente, atendimento fraterno, na verdade comigo, a espiritualidade ajudou, E a companheira ela tinha um problema muito grande com o ex-marido, que é um cara agressivo, violento, machista, tudo aquilo que a gente sabe que é o pacote do homem desequilibrado. Era o marido da companheira. E aí, Ela mandou ele embora, chamou a polícia, uma coisa bem traumática, aquela coisa, E ela virou pra gente e falou assim, olha, eu não quero mais conviver com ele,
mas ele não me deixa em paz, eu não consigo parar tudo na minha vida, eu lembro dele o tempo todo. E eu sofro com isso. Aí o Liel virou para mim e falou assim, olha, meu filho, a questão é que ela não quer conviver com ele, mas mentalmente ela está convivendo ainda. Então, assim, ela fisicamente está separada do companheiro, mas mentalmente ela ainda está vinculada. Porque todos os dramas, todas as frustrações da vida dela, ela associa com a figura do companheiro desequilibrado. O companheiro desequilibrado é o culpado dela não ter estudado, é o culpado dela não ter aproveitado a juventude, é o culpado dela não ter feito isso, de ela ter largado o emprego. Então, o companheiro, além dele ser o culpado do passado dela, ele estava sendo culpado presente. E a chance daquela companheira era muito grande de ficar o quê? Passar o restante da vida lamentando e culpando o companheiro que já tinha ido embora. Assim, naquela situação ali já tinha uns 2 anos. Então, vocês concordam comigo que ela ainda estava convivendo com ele? Então ela tinha que se libertar dele. Né? E ela não conseguia. Ela se libertou fisicamente, mas ela não se libertou espiritualmente. Então a tendência é que se ela desencarnasse ele também, o que ia acontecer? Os dois iam ser atraídos igual imã no mundo espiritual. Né? Então a gente tem que pensar nisso aí. Eu não quero conviver, mas a minha mente ainda está convivendo? Ainda está presa no outro? Né? Vamos lá. Quando conseguimos edificar o amor, tudo se transforma. Sim, o caminho para não sentir o rancor e o ódio. Sim, é o entendimento, é a compreensão. Né? Por isso que a gente remete muito a Jesus, e tem uma história muito famosa do Francisco de Assis que é muito semelhante ao do Cristo. Né? Conta que quando o João Evangelista, o apóstolo do amor, ele estava se preparando para reencarnar, lá na Itália, lá na Úmbria, em Assis, ele ia reencarnar para poder trazer para o mundo o evangelho praticado e vivido. Ele ia mostrar para a humanidade o que é ser cristão. Ele ia descer dos planos iluminados e viver mais uma vez conosco, para poder trazer de novo o perfume do evangelho. E conta que o espírito luminoso, João Evangelista, nos planos superiores, reuniu 200 companheiros, 200 espíritos de evolução e de amor, dos quais ele era amigo e líder. Então tinha 200 entidades, 200 espíritos e o Francisco de Assis. Francisco de Assis ainda não, João Evangelista. E o João Evangelista, ele virou para os discípulos dele lá e falou assim, olha, Jesus nos pediu para irmos para a Terra. E aí ele contou para muitos deles que não estavam familiarizados com como é que estava o plano físico, muitos não tinham reencarnado há 500, 600 anos. Ele falou assim, o plano físico está desse jeito. Ele falou assim, as pessoas criaram tradições em nome da gente, em nome daqueles que seguiram o Mestre, tradições a pretexto de Maria, tradições a pretexto de Jesus, mas aqueles que dizem seguir a doutrina do Mestre e a doutrina pela qual nós morremos no passado, hoje estão lá, cheios de poder, de vaidade, de arrogância, utilizam o nome de Jesus para roubar, para matar, para destruir, fazem guerras a pretexto do nome daquele que é o amigo de todos, E nós estamos indo para o plano físico para poder lembrar a humanidade quem é Jesus de verdade. E nós temos que lembrá-los através da nossa prática. Então, quando eu vou renascer, e eu estou convidando todos vocês para vir comigo. Foi isso que o João falou para eles. E lá na Terra nós vamos nos encontrar para trabalhar para Jesus. Entretanto, nós já vamos sabendo. Aqueles companheiros que estão na carne são espíritos mesquinhos, doentes e desequilibrados. Nós iremos levar para eles amor, entendimento, exemplificação, cuidado, afeto. Eles vão dar para nós aquilo que eles têm no coração deles: violência, ódio e dor. Aqueles que estiverem dispostos a se sacrificar em nome de Jesus, venham comigo. O que o João Evangelista estava falando para eles? Ele estava explicando que, olha, nós vamos encarnar, só que nós vamos encarnar no meio de pessoas que não vão entender nada que nós estamos ensinando. Nós vamos ter que dar exemplo. E além de dar exemplo, o que eles vão dar de volta para a gente, com todo o amor que a gente oferecer para eles, vai ser tapa na cara, tortura, violência e morte. E é para isso mesmo que nós estamos indo. Nós estamos indo lá para levar amor e receber de volta violência. Quem quiser vir, vem comigo. Ou seja, ele foi muito realista. E esses espíritos vieram todos com ele. Todo mundo estava na onda do João. Falou, vamos embora, galera.
reencarnaram todo mundo lá na Itália e foram o primeiro grupo de discípulos, sabe? Aqueles jovens, né? Que ficavam vendo lá o Francisco construir a igreja de São Damião, começaram a abandonar a família. Não, eu quero ficar junto com aquele cara. E começaram a juntar 1, 2, 10, 50, 100, 200. Eram esses espíritos. E uma das coisas que eles estavam preparados e que o Francisco de Assis, agora encarnado, falava sempre para eles, né, para os discípulos, era o seguinte: nós estamos aqui para dar amor. Mas nós não estamos aqui para receber amor. Porque eles não têm amor para nos dar. Nós estamos plantando as sementes do afeto. E precisamos esperar que elas nasçam. Mas em primeiro momento, o campo onde nós plantamos essas sementes, ou seja, o coração deles, é o coração pedregoso, né? Pedregoso, né? É um coração cheio de escolhos. E, em primeiro lugar, antes das flores do afeto nascerem, eles vão nos doar os espinhos. E nós vamos regar esses espinhos, muitas vezes com as nossas lágrimas, com o nosso sangue. E, dessa forma, né, são as relações afetivas. Quando nós entramos numa relação afetiva, quando nós entramos num relacionamento com alguém, nós temos que lembrar que aquele ser que está ali também é um espírito tão limitado quanto a gente. Nós temos que compreender que muitas vezes, em troca do amor que nós temos para oferecer, nós vamos receber escolho. Porque o amor é uma plantação. Ah, mas nós devemos suportar para o resto da vida? Não. Isso não quer dizer a gente tem que ir até onde a gente dá conta e até onde a gente quer ir. Né? Mas ao invés de culpar o nosso irmão por ser primitivo, nós devemos aprender a analisar situações. Por que o Francisco de Assis falou isso com os discípulos dele antes deles renascerem? Ele estava preparando eles. Ele estava fazendo a mesma coisa que Jesus fez com os discípulos, né? Quando Jesus renascer. Ou nascer, né? Porque ele é a primeira encarnação de Jesus no planeta Terra, né? Então Jesus, quando ele vem à Terra, ele prepara os seus discípulos. Fala assim, ó, nós estamos indo lá, né? E nós vamos levar a paulada. Eu estou indo lá para morrer, né? Nós vamos ensinar o amor para eles e eles vão matar a gente. Não tem problema, não. É o que eles podem dar. Eles não sabem o que fazem. Então, se você ficar preocupado demais com quem não sabe o que faz, dá certo, não. É a mesma coisa lá no livro Nosso Lar. A gente está falando de mediunidade, tá, gente? Pode, né? Lá no livro Nosso Lar, tem um capítulo muito interessante que o André Luiz está lá, né, com a Narcisa, lá, aquele trabalho todo. E aí chegam socorristas que trazem alguns companheiros, né, que estão lá nas regiões inferiores. E eles trazem uma senhora que está lá. É uma senhora que ela tinha muitos escravos. E que, segundo ela mesma conta, ela estava no inferno, né, dentro da mente dela, né, claro, ela estava no umbral, mas para ela era um inferno. E ela morreu de susto e de tristeza quando a princesa Isabel libertou os escravos. A princesa Isabel libertou os escravos, alguém contou para ela, né, alguma fofoca, que agora eles que iam ser escravos dos escravos. Aí ela ficou doida e desencarnou, né, morrendo de medo. Como ela era um espírito muito difícil, muito ignorante, muito desequilibrado, ela acabou numa região inferior onde ela ficou mais de 50 anos. Aí ela chega no Nosso Lar, depois de 50 anos nas zonas inferiores, ou seja, ficou muito mais que o André Luiz, né? O André Luiz ficou 8 anos, ela ficou 50. Então ela já estava lá há muito tempo. O André Luiz chegou e foi embora, ela estava lá. E aí, em determinado momento, ela começa a conversar com o André Luiz, né? Aquela coisa toda, que está recebendo ela lá no Nosso Lar, doente. E ela começa a falar que os negros, que os escravos, não são iguais aos brancos. E o André Luiz, né? Ele fica ofendido com aquilo, né? E ele começa a tentar explicar para ela que não tem nada disso, que todo mundo é igual, aquela coisa toda, e começa a bater de frente com a dona. E aí, né? Não, porque não existe, a dona não, assim, é diferente, não. E ele lá. Aí a Narcisa, com muito jeitinho, né? A Narcisa, que era a enfermeira, né? Ela chega muito calmamente no André Luiz e fala assim, meu amigo, por que você está discutindo com a nossa irmã? Aquele que perde tempo discutindo com o louco é tão louco quanto ele. Ou seja, nós estamos aqui para auxiliar e para servir. A reeducação dela vem depois. O que ela quis dizer para o André Luiz? Ao invés dela perder tempo dele, né? Perder tempo ali, batendo boca com a irmã lá, que é um espírito preconceituoso, doente, demente, né? Ele tinha que o quê? Ele tinha que atender em nome de Jesus. Ele estava saudável. E quando ele descia ao nível de discutir com ela, o que ele estava fazendo? Ele estava saindo da posição de equilíbrio dele para entrar no desequilíbrio dela. Então, muitas vezes, a gente encarnar, a gente tem que lembrar disso.
Em algumas situações, nós somos convidados a sair do nosso equilíbrio e entrar no nível desequilibrado daqueles que discutem com a gente. Isso é um fenômeno mediúnico de sintonia. Muitas vezes, né, espíritos inferiores vão na reunião mediúnica para cutucar as pessoas para elas saírem do seu padrão vibratório, para elas saírem da onda. E aí, né, nós temos que ficar atentos. Eu lembro uma vez que a gente estava na reunião mediúnica, eu conto isso muito pro pessoal lá da Casa Espírita. Participar de uma reunião mediúnica lá aqui em BH, na União Espírita Mineira, né? A gente assistiu a reunião lá que tinha lá com o senhor português chamado Arthur, Deus abençoe onde ele estiver, tem mais de 20 anos que eu não vejo o seu Arthur. E o seu Arthur, né, estava na reunião mediúnica, a reunião era aberta, assim você podia assistir, né, coisa que hoje quase não existe. E aí, estava lá a mesa mediúnica, lá, né, que as pessoas sentadas na mesa, eu estava lá do lado de fora assistindo. Quando chega um espírito, manifesta através do médium, né, e arregala o olho, aponta o dedo para uma das moças que estava sentada na outra ponta da mesa e fala assim: você, aqui, muito me admiro, porque ontem você estava lá naquela farra, lá com a mulher do outro lado do seu amigo, e deu o endereço, o lugar e o dia que a mulher estava lá na farra. Que você foi lá, que você estava dando em cima do marido da outra, que você não tem vergonha na cara, e agora você está aqui sentada com essa carinha de santa aqui, e a moça começou a tremer da cabeça ao pé. Foi uma cena muito constrangedora. O espírito chegou e falou, jogou os podres dela na mesa para todo mundo. Aí eu lembro que o seu Arthur, né, ele estava observando, tinha uma outra pessoa aprendendo a conversar com os espíritos, ele pediu para o companheiro sentar, com aquele sotacão português dele, ele chegou lá e falou assim: ó, minha irmã, que bom que você veio aqui conversar com a gente, né, e falar com a gente. Se a nossa irmã ontem, ela estava lá, né, onde você falou que ela estava, hoje ela está aqui querendo melhorar com Jesus. Então, assim como ela estava lá, nós também estávamos em um lugar que não devia e estamos aqui hoje. E então nós queremos melhorar e estamos aqui para te convidar a melhorar junto com a gente. O Espírito calou a boca do Espírito. Por quê? Porque ele falou com humildade e autoridade moral. Ele não entrou na onda do Espírito. Né? Ele não entrou na energia de briga, né, de bate-boca que o Espírito queria quando ele jogou aquela informação lá na reunião. Então, muitas vezes, para a gente se proteger, nós temos que estar o quê? Em equilíbrio. Isso vale para as brigas, para os relacionamentos. Né? Então, a gente tem que saber com quem a gente está lidando. Se eu não me iludo quanto aos companheiros que estão convivendo comigo, eu não vou sofrer por causa das falhas deles. Eu vou estar preparado para lidar com elas. É igual aquela situação. Você está precisando muito de um dinheirinho, né? Imagina. Quem não tá, né? Pelo menos eu tô. Né? Mas eu tenho salário, graças a Deus. Né? Mas assim, você imagina, você está lá precisando de um dinheiro emprestado lá, aí você lembra que você tem um amigo rico. Aquele amigo cheio da grana, que tem dinheiro, né? Que joga dinheiro fora assim, ó, né? Que queima, acende o charuto com nota de 100, né? Aí você pensa, nossa, fulano de tal vai me ajudar. Eu vou lá na casa dele. Aí você lembra, no meio do caminho, que aquele fulano de tal, que é seu amigo rico, que te ama, que falta carregar você no colo, ele tem um probleminha simplesinho. Ele é avarento. Ele tem escorpião no bolso. Ele é moquigana. Ele é mão fechada. Ele não gasta nem com um copo d'água. Mas ele é rico. E aí você vai e fala assim, não, eu vou lá pedir dinheiro emprestado para ele, porque para mim ele vai dar. Aí, o que está acontecendo? Qual que é a chance de eu chegar lá e tomar um não na cara? E aí eu chego, peço, tomo um não na cara e ainda fico com raiva dele. Mas eu não sei. Eu não conheço ele. Eu não sei que ele tem dinheiro, mas ele é sovina. Né? Que ele vai rir para mim em qualquer assunto que eu falar, mas na hora que eu falar de dinheiro, vai fechar a cara e vai pedir para me dar licença. Então, quando eu vou lá, já sabendo disso, para pedir dinheiro, eu já não estou suscetível a tomar um não na cara. Né? Mas eu vou, porque né, eu penso, não, comigo ele vai fazer diferente, vai nada. É o ponto fraco dele. Então, exigir aquilo que o outro não dá conta é falta de caridade. Quer dizer que ele está certo em ser avarento? Não. Quer dizer que eu estou errado de ir lá criar expectativa com um companheiro que não vai dar conta de suprir. Depois eu fico magoado, vou sofrer, vou ficar com raiva dele, vou perder a amizade por causa de uma coisa que eu já sabia desde o início. Né? Mas como eu quero ignorar o outro e ver só o meu problema, eu vou lá e peço dinheiro. Aí eu fico com raiva dele. Ele briga, eu chamo ele de avarento. Sai. Né? Então muitas vezes a gente saber avaliar aqueles que convivem com a gente é um grande sinal na nossa caminhada.
Quando te tratam sempre com desrespeito e agressividade, é melhor ignorar. Olha, se você não puder se afastar, ignora. Silencia e ora, é o que o Emmanuel fala pro Chico. Né? Porque olha só, cada um de nós oferece pro outro aquilo que está cheio do coração. Jesus já fala isso pra gente. Quem agride, quem maltrata, quem briga, está apenas expressando a patologia espiritual da qual ele é portador. Uma pessoa agressiva, violenta, é alguém que está doente. Né? Pergunta sobre perdão. Como sabemos o equilíbrio entre perdoar e ser permissivo? Perdoar tudo? Não acabamos sendo pisados pelos outros? Tem a história da serpente. Né? Lá nos livros, né? A serpente e o sábio. Né? Eu vou contar a história aqui porque ela é muito linda. Né? O Emmanuel contou também, eu também posso. Se o Emmanuel contou, eu posso também. O Emmanuel conta lá num prefácio de um dos livros do André Luiz, eu esqueci qual. Que é assim, ó. Existia um sábio, um homem santo, né, do Oriente, daqueles que todos reconheciam pela sua iluminação, pela sua santidade. E ele, né, viajando, ele era um nômade, ele ia de tribo em tribo, de aldeia em aldeia, pregando, ensinando, instruindo, né, apontando o caminho do bem. E quando ele ia em direção de uma aldeia, uma serpente venenosa cortou o caminho dele. E aí a serpente eriçou os dentes, né, e se preparou para avançar sobre ele. Quando ele virou, né, com o amor de santo que ele tinha, levantou a sua mão direita e falou: minha irmã, não ataques o ser humano. Te desejo apenas amor e paz. Não haja de violência. E a vibração do afeto do sábio foi tão poderosa, do santo, que a serpente se comoveu com aquilo e falou para ele: nunca mais eu vou atacar ninguém. O santo se foi, seguiu o seu caminho. E a serpente, né, adotou um novo modo de viver. Passou a não atacar mais, passou a não morder ninguém. E o que começou a acontecer? As pessoas começaram a observar que ela era muito pacífica e começaram a agredi-la. As crianças jogavam pedra, os adultos a escorraçavam e todas as pessoas que passavam pelo caminho onde ela vivia sempre tentavam maltratá-la. E ela se escondia, lambia as feridas, né? E presa ao compromisso que ela tinha feito com o santo de nunca atacar ninguém, nunca revidava os ataques sofridos. Passaram-se alguns anos e o santo, né, retornou naquelas paragens, passou de novo por aquele caminho e ele se lembrou da serpente. Ficou com saudade e falou assim: vou lá ver a minha amiga como ela está. Indo até o covil da serpente. Quando ele chega, ele a encontra machucada, estrupiada, né, toda ferida. E ele pergunta, né, ele se assusta com aquela situação e fala assim: o que aconteceu com você, minha irmã? Por que você está desse jeito? A serpente chorosa olhou nos olhos do monge, do homem santo, e disse: tentei seguir os teus conselhos. Me tornei boa, me esforço para não revidar a ninguém, mas os maus, agora vendo que nada faço, aproveitam para me ferir e para me ofender. O homem santo olhou para ela e falou assim: minha irmã, entendeste mal o que eu te pedi. Eu te disse: não ataques as pessoas. Mas eu não disse a você que não mostrasse os seus dentes e não se sibilasse quando fosse ameaçada. Quando alguém tentar te ferir uma outra vez, toque seu chocalho, mostre suas presas e se defenda, mas não ataque. E aí a serpente entendeu. Isso serve para a gente também. Perdão é a nossa relação com o outro. Perdoar está muito ligado a entender. Quando eu entendo a limitação alheia, eu perdoo. Mas perdoar não é inatividade. Vamos pegar Jesus como exemplo. Quando Jesus veio à Terra, as trevas, né, os espíritos desequilibrados, tentaram matar Jesus desde o primeiro dia. Primeiro, né, tentaram colocar lá sombras no coração do José, né, que como José era um espírito mais equilibrado, não deu certo. Colocaram receios no coração de Maria, armaram o espírito desequilibrado do rei Herodes, né, para poder tentar matar. Tanto é que o Herodes mata todas as crianças da região de Nazaré e de Belém, né, tentando matar Jesus, porque eles colocaram na cabeça dele que ele ia ser um rei que ia tomar o lugar dele, porque ele era o rei, né? Se ele era o rei e estava nascendo outro rei, o que ia acontecer com ele? Ele ia sobrar. Então ele mata as crianças todas. Ele teve que fugir para o Egito.
Ele passou a infância dele cercado, né, de adversários espirituais. Entretanto, né, quando ele começa a sua missão, os fariseus, os doutores da lei, as pessoas poderosas da época, os desequilibrados de todo tipo, tentavam matar Jesus. Enquanto Jesus não cumpriu a missão dele, ninguém nunca encostou um dedo nele. Porque o próprio Jesus não permitia. E porque a espiritualidade estava vigilante. Então, assim, Jesus compreendia a limitação espiritual de todo mundo que estava ali. Os entendia, os perdoava, né? Nem perdoava, os compreendia. Mas, em nenhum momento, Jesus deixou que eles o matassem. Porque se ele deixasse, ia ser o fim da missão dele. Ia ser o fim daquelas pessoas que esperavam o Messias, né? Da gente, que precisa tanto do Messias para poder nos ensinar. Então, a pretexto de ser bom, não podemos ser permissivos. Então, nós temos que ser como a serpente. Né? Nada impede da gente balançar o chocalho de vez em quando e mostrar os dentes. Né? O que a gente não pode é sair mordendo os outros. Mas se deixar os outros pensar que a gente vai morder, não tem problema nenhum. Tem hora que a gente tem que deixar pensar. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não se tornar o quê? Desequilibrado. Passivo demais. Né? O bem, ele merece ser protegido, mas não através da violência. O bem, ele merece ser trabalhado, né? Ele precisa ser preservado, sim, mas não recorrendo à ferramenta do mal. Porque quando eu saio do meu equilíbrio para entrar no campo do mal, eu desequilibro. Porque o que acontece? Espiritualmente, os espíritos inferiores, o que eles tentam fazer com a gente? Como é que o obsessor trabalha a gente? Ele quer tirar a gente do nosso equilíbrio e levar a gente para o campo onde ele domina. Porque no campo onde ele domina, ele ganha da gente. Então, se eu não sou um cara violento, e aí vem uma pessoa que começa a me provocar, me chamar para briga lá na rua, se eu descer, eu entrei na sintonia dele e eu vou apanhar lá embaixo, porque eu não sei brigar. Né? Mas se eu me manter em equilíbrio, né, fechar a porta da minha casa e chamar a polícia, dificilmente ele vai brigar comigo. Vocês concordam? Eu vou estar me defendendo, eu vou estar me protegendo, mas eu não vou estar descendo ao nível do desequilíbrio alheio. O grande truque que as trevas utilizam com a gente é tentar nos levar para a sintonia, o arrastamento que eles vão nos levar. Né? O arrastamento para as questões da inferioridade, onde nós não damos conta. Então o violento ele vai sempre querer levar para a violência. O agressivo ele quer sempre, né, puxar o assunto para agressividade. Observem. A gente vê isso muito aí na mídia, né? As pessoas falando, aquela coisa toda. Vocês vão ver, existem pessoas que não dão conta de serem cordiais, de serem gentis. Tudo elas têm que ser agressivas, têm que dar uma resposta, porque é aquilo que elas dominam. Porque se elas forem para um ambiente de cordialidade, gentileza, elas vão ser engolidas ali, porque não é a delas, não é a energia que elas sabem lidar. Né? Então os espíritos de luz, o que eles fazem? Eles entram no ambiente da inferioridade, mas eles não participam daquilo. Por mais que o espírito trevoso queira brigar, o espírito de luz não briga. Ele vai cheio de amor para dar. Aí quebra as pernas. Né? Vai lá ver o livro Libertação para você ver. Como é que eles cuidaram do Gregório. O Gregório foi lá com a espada de fogo. Parecia tão sábio de luz do Jedi. Né? Na hora que eu li o livro, falei, nó, doido demais. Né? O Gregório tem uma espada de fogo. Aí veio, né? Quem vai brigar com o Gregório? Ninguém. Quem vai brigar com o Gregório? Ninguém. Quem vai lá encontrar com o Gregório é a Matilde, a mãe dele. Né? E ele tá lá com a espada de fogo na mão lá, né? E a Matilde só sei que eu te amo. O que ele vai fazer? Enfiar a espada na cabeça da mãe? Né? Ele desmanchou. Pega, tem espírito que faz isso, tá? Tem espírito que teria enfiado, mas ele já estava no estado mental que a violência não ia resolver. E aí o amor dela é a ferramenta que ela tem para poder ajudá-lo. Né? Existem, mas olha só. O amor dela foi lá ajudar ele. Mas quanto tempo que a Matilde esperou para ajudar o Gregório? A Matilde esperou mais de 500 anos para ajudar o Gregório. Quando a Matilde encontra com o André Luiz, com o Gúbio lá no livro, ela fala para eles assim: noto meu Gregório um tanto quanto entediado. Ou seja, o Gregório, ele não estava arrependido, ele não estava querendo mudar, ele não estava ficando bonzinho, ele estava entediado nas trevas, estava entediado, né? Um saco. Mais uma vez sentar nesse trono aqui, né?
Mais uma vez ficar julgando os outros aqui. Mais uma vez ficar vendo esse povo ajoelhar no meu pé aqui. Entediado. Ela esperou a Matilde, que era a mãe dele, né? Esperou 500 anos para ajudá-lo. 500 anos de amor lá, de paciência, para ele ficar entediado. Quando ele ficou entediado, eu falei, agora nós vamos lá. Agora nós vamos buscar o Gregório. Ele abriu a porta, né? E ela, né, chamou a espiritualidade, os amigos espiritual, o André Luiz, o Gúbio, mas o Eloy, ó, e mais um monte de espírito de luz. Falou, agora nós vamos salvar o Gregório. E quando ela salvou o Gregório, ela salvou aquela legião inteira de espírito que dependia dele. Tá? Olha só que interessante. Né? Mas no primeiro momento, ela não foi lá. Né? Ela não foi lá no antro do Gregório, porque senão ele ia tomar na cara se ela fosse lá. Paciência? Não. Amor. O amor. Né? Porque o Gregório culpava ela. Pra quem não sabe, né, no livro Libertação conta pra gente a história do espírito chamado Gregório. Né? Pra quem não sabe, o Gregório foi um dos papas com esse nome. Né? E o Gregório, né, ele era ressentido com a mãe dele, Matilde, né, porque a mãe dele tinha obrigado ele a entrar para a igreja quando ele estava apaixonado por uma moça lá da aldeia deles. Eles viviam lá na Itália, né, e a mãe dele, querendo que ele fosse uma pessoa boa, virtuosa, aquela coisa toda, obrigou ele a entrar para a igreja à força. E ele tinha uma camponesa lá da aldeia, que ele era apaixonado por ela, e que ele não conseguiu ficar porque a mãe deu um jeito de casar a moça com outra pessoa, para poder tirar ela do caminho, porque na cabeça da mãe, né, há 500 anos atrás, a melhor coisa para ele seria entrar para a igreja. Nossa, ele vai trabalhar para Jesus, olha só. Cheia da boa intenção. O que aconteceu? Ele foi para a igreja, né, desiludido, magoado, ferido. Né? Chegou lá dentro e só pegou a parte do poder e do orgulho da igreja. Ele virou o dono da igreja, virou um papa. Mas um papa de coração seco. Né? Só pensava em poder, em guerra. Quando ele desencarnou, ele foi para uma região do umbral, né? Que é aqui no plano espiritual, e se tornou um governante das trevas. Lá milhares de entidades ficaram presas ao jugo espiritual dele. E a Matilde lá no plano espiritual, esperando uma oportunidade, porque ela se sentia culpada. Porque apesar dela ter a melhor das boas intenções, né, de certa forma ele obrigou ele a ir para a igreja. Mas quer dizer que a culpa era dela? Ou seja, ele se tornou alguma coisa lá depois, não é culpa dela, não. Ela botou ele na igreja. O que ele fez lá dentro da igreja é culpa dele. Né? É responsabilidade espiritual dele. Quem disse, talvez, se ele não casasse com a moça, porque ele ficava falando, se eu tivesse casado com a Margarida, tudo ia ser diferente, ia ser bom, ia ter família, e blá blá blá, mas a minha mãe, né? Ou seja, botando a culpa nos outros, espírito magoado, olha só. E aí, o que acontece com o Gregório? Né? O livro relata o resgate dele. A companheira que ele amava estava encarnada e ele queria matar ela para levar ela para o plano espiritual. Olha que legal, que amor, né? Ele falou, não, vou matar ela, né? Vou fazer ela suicidar. Quando ela suicidar, ela vem para cá, ela vai ficar comigo. Você é o herói dela aqui, ela vai virar minha rainha aqui. Ó. Tudo feliz. Mandou os obsessores lá para casa da moça para matar ela. E ele era apaixonado por ela, hein? Né? Olha, isso é um amor desequilibrado do cara, né? Mas, o que acontece? Ele ficou lá. Reencarnação compulsória existe, mas só espíritos muito inteligentes dificilmente reencarnam de maneira compulsória. Espíritos como o Gregório, que lideram falanges, multidões de entidades. O Gregório tinha milhões de espíritos sob o poder dele. Né? Espíritos desse tipo não reencarnam de maneira compulsória. Reencarnação compulsória muitas vezes é para espírito inferior. Tá? Espírito ignorante, espírito muito violento, agressivo, espírito muito inteligente, né, que são os líderes das trevas. Para você reencarnar um espírito desse, ou tem que vir Jesus aqui para resolver o problema, um espírito de luz muito grande, ou então você tem que fazer todo um processo espiritual para atrair ele. Na verdade, a reencarnação compulsória do Gregório começou com o quê? Foi um processo. Eles deram um jeito de reencarnar a moça que ele gostava para atrair a atenção dele para ela, para ele poder amolecer o coração para a mãe dele poder ajudar ele, para ele poder reencarnar. Tá? O objetivo desse trabalho todo da espiritualidade com o Gregório era reencarnar o Gregório. Né? Mas pegar um espírito desse à força e reencarnar, não tem como não. A mente dele recusa. Existem entidades trevosas, né, que têm um poder mental muito grande, espíritos que ficam 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 anos. Né? Os amigos espirituais falam isso pra gente. Tem entidade que não põe um pé no plano físico tem 10.000 anos. Né? Espíritos inteligentíssimos, antiguíssimos, com conhecimentos de coisas que a gente nem sabe que existe. E ficam presos no plano espiritual por vontade própria. Então, assim, o que faz esses espíritos subirem os planos da Terra para encarnar? Quando algum amor, alguém que eles. Até quando alguém que eles odeiam, o que a espiritualidade faz? Eu pego alguém que eles amam muito, reencarna e falo, ó,
Você achou, hein? Tipo assim, faz ele achar. Ele acha que localiza. Localizei a minha amada de 10 mil anos, ela tá encarnada. Meu Deus, vou lá atrás dela. Aí ele vai. Igual bobo, né? Aí ele vem, né? Porque... E o que acontece na hora que ele vê, ele reencarna também. Se a espiritualidade faz a coisa bem feita. Ou então, eles colocam um desafeto dele para ele encontrar também. Fala, fulano de tal, aquele que odeia, aquele cara que me roubou lá quando eu... O faraó do Egito lá, aquele cara que me deu uma facada lá no, atrás da pirâmide lá, tá encarnado no Brasil. Agora ele vai ver comigo, tô indo lá. E ele vem para obsediar o cara, né? Depois de 5 mil anos, te achei, safado. Né? Aí vem. Quando ele vem, né, a espiritualidade já tá lá esperando. Deixa ele vir, deixa ele obsediar. Aí fala assim, vai lá pra casa espírita, tô sofrendo obsessão aqui, tô tendo um pesadelo com um cara que parece uma múmia aqui, querendo me matar aqui, meu Deus, o que é isso? Não, vamos lá e tal. Ô, meu irmão, cadê? Eu vim aqui. Aí vem a reunião mediúnica. Eu vim aqui porque tem um fulano lá, ele é safado. É um processo. Às vezes processo de anos, né? Então, assim, a espiritualidade sabe o que está fazendo para ajudar aquele espírito. E, mas por que faz isso? Porque as 10 mil, né? Lá do abismo, né? Os espíritos estão no abismo, nas zonas abismais, né? 10 mil, 100 mil anos que não vem no plano físico, que não pisa aqui no plano físico, né? Tem entidades que o próprio processo de raciocínio deles é tão distante da gente que a gente nem entende esses espíritos. Né? Então, por isso que eu estou falando, nós aqui, isso tudo começa com o amor adoecido, com a mágoa, com expectativa quebrada, né? Com dor. Então essas entidades são espíritos que carregam mágoas profundíssimas. Então eles agridem, eles atacam, eles mordem, eles violentam, eles destroem, eles criam planos para poder destruir os outros, porque no fundo eles estão cheios daquilo que eles dão para as pessoas. Aí nós voltamos aqui nos encarnados, né? Então eu estou convivendo com a pessoa que é muito difícil, meu marido, né? Espírito desequilibrado que enfia a mão na minha cara, bate, agride e bebe e fuma. É um espírito doente que está colocando para fora aquilo que ele é de verdade. Aí você pensa, até quando que eu dou conta? Né? Porque o que acontece, gente? Existem espíritos que reencarnam na Terra com a missão de ajudar espírito desequilibrado. Quer um exemplo? A mãe do André Luiz. A mãe do André Luiz liga para o André Luiz e fala para ele, vou reencarnar e vou trazer o seu pai, e além de trazer o seu pai, vou trazer as amantes dele. Né? Ele tinha o pai do André Luiz, tinha desencarnado, né? E aí ele estava no umbral e ele estava com 2 espíritos femininos lá, que eram as amantes dele, né? Enquanto ele estava encarnado. E estavam lá os 3 lá num desequilíbrio total. A mãe do André Luiz fala assim, não, vou renascer, né? Ele vai casar comigo e os primeiros filhos que nós vamos ter vai ser as 2 moças lá que ele desencaminhou. Que eu vou educá-las. Eu vou educá-las. Aí o André Luiz assusta. Que é isso, mãe? Você vai pegar essas mulheres de baixo nível? E não. Fala assim, meu filho... Ela dá uma travada no André Luiz. Fala assim, meu filho... Jesus nos ensina que a família é muito mais do que os limites do sangue. Vou trazer todos ao meu coração. Olha a proposta da moça, da mãe do André Luiz. Ela reencarnar, receber o marido desequilibrado de novo, o cara que batia nela, que era agressivo, que era violento, receber os espíritos desequilibrados, as amantes, como filho, para poder reeducá-los, para poder trazer todos ao coração dela. Aí é o Espírito de Luz falando. Então esse Espírito de Luz aí ia tomar tapa na cara e ia dar conta. Outra coisa é a gente. Então, quando a gente está num relacionamento abusivo, nós temos que ver, qual que é a minha missão? Quer saber qual que é a sua missão? O que você dá conta? O que você quer fazer? Porque se você se propôs, né, de fazer, de acontecer com alguém e receber um espírito desequilibrado na sua casa para ajudá-lo, a espiritualidade vai te sustentar, mas você vai dar conta. Mas se você está vendo que você não está dando conta, deixa aí. Isso é uma escolha de cada um de nós. Nós não sabemos o limite dos outros. Então eu não tenho o direito de virar para a pessoa e falar assim, fica no relacionamento. Mas eu também não tenho o direito de falar assim, sai. Porque isso é só a própria consciência espiritual da pessoa que vai dizer. Aí a pessoa fica com medo, né? Eu sei muito bem. Aí o que nós temos que fazer? Nós temos que ver o que a gente dá conta. O que você dá conta? Né? Você não quer? Ninguém vai te obrigar a espiritualidade nenhuma. Vai te obrigar. Porque muitas vezes o outro companheiro também prometeu que ia ser melhor, que ia tentar ser bom. E ele não está cumprindo. Muitos relacionamentos afetivos não são cumpridos porque um dos companheiros abandona. Né? Então, o que a gente pode fazer?
Então, se a pessoa já está num nível de agressividade, violência, ela não quer melhorar, o que a gente pode fazer? Fazer o que os espíritos de luz fazem. O amigo espiritual faz com a gente isso. Ó, Marcelo, você está aqui batendo a cabeça na parede, eu te falei 10 vezes que não, fica aí. Na hora que você arrependeu, eu estou te esperando aqui. Continuo te amando do mesmo jeito, mas eu não vou compartilhar os seus erros, não. É isso que a espiritualidade faz com a gente. Isso é compreender. Você não precisa se escravizar ao comportamento errado, só se você vier com a missão disso aí. Aí você vai sentir, né? Amigos, nós que estamos estudando essa luz toda que é a doutrina espírita, no plano espiritual, sabendo todas as coisas, estaríamos em condição de ajudar esse tipo de espírito preso há muito tempo? É complicado, isso aí é os espíritos de luz que fazem. No dia que a gente for um espírito de luz também, vai chegar, tá? Nós vamos ser. Tem certeza, né? Um dia nós vamos chegar, né? Nós vamos conseguir ajudar, mas nós podemos ajudar sim, com certeza. É tudo bem se a gente se afastar da pessoa difícil, por mais que tentamos ter um bom relacionamento. Sim, se você não está dando conta, né? Ninguém te julga, não. Né? Pra gente julgar alguém, a gente tem que viver a vida do outro. Esses casos abusivos, se proteger e sair da relação não é visto como falha, não. Não é visto. Sabe por que não é falha? Porque você fez o que você deu conta. Né? Não tem jeito de você ajudar quem não quer ajuda, que é Matilde e o Gregório. Matilde pegou 500 anos. Se ela fosse antes, o Gregório ia dar na cara dela, com certeza. O Gregório ia querer torturar a mãe dele, com certeza. Ela esperou o tempo adequado. Lá no nosso lar, tem a ministra veneranda, né, que é o espírito mais iluminado do nosso lar. A ministra veneranda, ela é superior ao governador do nosso lar, tá? A ministra veneranda, pra vocês terem ideia, né, veneranda nem é o nome dela, tá? Veneranda é porque é um apelido, tá? Mas eles não dão o nome. A ministra veneranda, ela tem 1 milhão de horas trabalhadas no bem, ininterruptamente. Eles deram um prêmio para ela. 1 milhão de horas. Sem reclamar, sem descansar, sem ter nenhum tipo de pensamento negativo, de doação plena. 1 milhão de horas no nosso lar. Eu fiz as contas. Peguei lá e falei, não quero ver quanto dá 1 milhão. Dá mais de 300 anos de trabalho. 300, eu contei lá, acho que dá 340 anos, um negócio assim. 1 milhão de horas trabalhando. Você já ficou 300 anos trabalhando, sem reclamar, sem descansar, sem baixar a guarda espiritual, só fazendo bem. Aí eles fizeram uma festa para ela no nosso lar. Falaram, não, vem cá que nós vamos dar um presente para você. Pagou o nosso lar. Né? Porque quando ela completou 1 milhão de horas, alguém ficou contando, né? Sempre tem, né? Alguém contar. A ministra veneranda essa semana completa 1 milhão de horas aí, ó. Vamos fazer uma festa para ela. Fizeram uma festa, o governador parou tudo, falando, vamos lá, né? E a ministra veneranda, o que ela fez? Ela só chorou, agradeceu e foi embora, continuou trabalhando. E por que ela está no nosso lar? Porque ela está esperando a ministra veneranda, para a gente entender o nível evolutivo desse espírito, tá? Eu conheço um espírito que conhece ela. É a Lídia. A Lídia é lá do nosso lar. A ministra veneranda é o espírito que já viu Jesus onde Jesus vive. Tá? Ou seja, olha só. Uma coisa é Jesus aparecer aqui no plano físico, a gente vê. Né? Jesus desceu, Jesus encontrou com a gente, Jesus veio, né? Ficava encarnado. Outra coisa seria onde Jesus vive. Ela pode ir espiritualmente aonde Jesus vive, nas esferas iluminadas onde Jesus está. Ela viu Jesus lá, ela foi lá encontrar com Jesus. Fantástico esse espírito. Imagina o que é isso. Né? Então ela tem acesso ao Cristo, só isso. Vamos bater um papo com Jesus. Eu tô brincando, né, gente? Mas olha só, por que eu tô falando isso? E ela está aqui por quê? Porque ela está esperando há mais de 1000 anos um grupo de espíritos que ela ama poder despertar. Ou seja, ela tá aqui perto do plano físico, né? Ela está no nosso lar, que é aqui no umbral mais próximo, né? Ela veio para o nosso lar, ela já estava antes aqui, trabalhando por um grupo de espíritos amados. Ela tem uma família espiritual que ela ama, espíritos que ela ama desde milênios atrás. Esses espíritos são atrasados, inferiores, espíritos perversos até, e tem 1000 anos que ela está vigiando eles do plano espiritual. Ela fica fazendo bem, ajudando todo mundo, e fica lá orientando a reencarnação, coloca aqui, ensina isso, ajuda. Esses espíritos nem sabem que ela existe. 1000 anos que ela está esperando, e ela é 1000 anos para resgatar eles. Ela está lá trabalhando por eles. Ou seja, ela está preparando tudo para poder ajudar esses espíritos. Né? Isso é amor. Isso aí, né? Um dia nós vamos chegar nesse ponto. E pode ter certeza, tem que ter alguém lá em cima que tem 1000 anos que espera a gente, hein? Né? Nós vamos encontrar um dia, hein? Espera, né? Então vamos lá, continuando, gente. Mas isso, o que acontece? Isso é um amor trabalhado, meus amigos. Um dia nós vamos desenvolver isso. Nós já temos, né? Então, assim, a gente tem que fazer aquilo que a gente dá conta sem sofrer. Sacrifício, né? Jesus fala assim, sacrifício não quero. Né?
Jesus que é o que? Amor. Salões natural tem uma ligação tão forte com as margens, depois de ler nosso lar, costumo chamar de pela veneranda e agradecimento. É um espírito iluminadíssimo, né? Tem lá os salões da ministra, né? Os jardins da ministra veneranda, né? Ela gosta lá das coisas, né, antigas lá. Ela fez um jardim da Grécia, né? Porque o governador do nosso salão pediu origem grega, né? O Lucas adora ir lá, que ele também é grego, né? Esse negócio de grego. Aí, né? Ele me contou que já foi lá. Mas assim, tem um jardim grego lá no nosso lar, só pro governador, né? E pra quem quiser também, né? Não é só dele, né? Tipo assim, em homenagem às lembranças do passado dele. Mas assim, por que a gente tá falando isso, meus amigos? A gente tem que se libertar. Libertar as nossas emoções, as nossas dores, as nossas fragilidades, né? Deixa eu só ver a hora aqui, porque senão nós temos 2 minutos para acabar o estudo. Gente, toda libertação começa do entendimento. Façam aquilo que vocês dão conta. Lembrem-se que aqueles que não estão ao nosso alcance, muitas vezes não querem a nossa ajuda, né? Estão no alcance de Jesus. A ministra não se interessa ser governadora? Não quis não. Disse que chamaram, mas ela só quer ficar lá trabalhando mesmo, né? Se ela quisesse, ela já seria. Bobear, ela, né? Ela que não quis, né? Mas tem outro espírito. O governador é tão evoluído quanto ela, né? Eles falam, né? E ele é tão humilde que a gente não sabe nem o nome do governador do nosso lar, né? No caso, é uma mãe bem difícil, agressiva, por isso a gente pergunta, né? Faça o que você dá conta, mas lembre-se, né? Quando é em relação às nossas mães, né? Doe o que você tem para dar, né? Não se cobre doar mais do que você tem, doe apenas o que você tem. Fazendo isso, você vai estar em kit com a sua própria consciência, né? Meus amigos, então a gente vai terminar o estudo hoje. Amanhã nós não vamos ter estudo, né? Eu vou até explicar. Amanhã é aniversário do meu menino, a gente vai fazer 6 anos de idade. Nós vamos fazer aqui uma reunião entre nós aqui de casa aqui, né? Para comemorar o aniversáriozinho do nosso Luke, né? Nosso Jedi, né? E então a gente não vai fazer o estudo amanhã. Mas quinta-feira nós vamos ter o estudo de Evangelho, né? Nós vamos falar sobre as tentações de Jesus, tá? A pedido de uma companheira nossa aí, nós vamos falar sobre as tentações de Jesus. E na próxima terça-feira, né, a pedido do nosso amigo Alan, nós vamos falar um pouquinho sobre os bastidores da casa espírita. Sabe aquelas coisas assim, tipo assim, os espíritos que recebem a gente, como é que é a casa espírita no mundo espiritual, o que tem do lado de lá, o que os espíritos fazem, né? Nós vamos conversar sobre isso, tá certo? Meus amigos, queria muito, né, pedir a Jesus aí para abençoar todos vocês. Queria agradecer aí pela boa vontade, pelo carinho, né, pela atenção que nós estamos recebendo aí de todos vocês. Pedir a Jesus para nos abençoar, né? Hoje a gente estava aí com a companheira preocupada com essas questões aí do coronavírus, né, do isolamento. Aí a gente pediu, né, o Liel veio visitar a gente nos 5 minutos que ele tem de vez em quando. Aí a gente pediu para ele uma mensagem sobre isso, a gente até colocou lá no Instagram, né? E eu lembro que ele fala que a gente tem que modificar a nossa expectativa, né? No seguinte sentido, ele fala para a gente que lição aprendida é lição superada. E lição que a gente não aprende, ela tende a retornar. Então vamos aprender, né? O que a gente tem para aprender aí com esse momento de isolamento, de prova, não é fácil não. Eu estou sonhando todo dia que eu estou voltando para o meu trabalho, porque eu estou no grupo de risco, né? Todo dia eu sonho que eu estou lá. Minha consciência está doida para me voltar, né? Mas a gente tem que ter equilíbrio, né? Entregar nas mãos do Cristo e aprender as lições, né? Porque nós vamos sair melhor disso. Tá certo? Muita paz, muita luz. Peço a Jesus que abençoe e ilumine todos vocês. Peço ao Cristo de amor que estenda suas mãos misericordiosas sobre todos os amigos que nos escutam, encarnados e desencarnados, para que neste momento recebam a suave brisa do amor do Cristo, as vibrações da palavra daquele que cura, daquele que ajuda, daquele que está conosco, hoje e em todos os momentos. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Tenham aí uma boa noite. Como a gente está falando, a gente está colocando aí os vídeos agora, está entrando tudo aí no IGTV, mas a gente vai colocar no YouTube também, certo? Muita paz, muita luz. Muito obrigado.